galera, eu sou Lohana Carneiro, vestibulanda de Geografia de 2018. A nossa videoaula de hoje será sobre modelos de produção. Lohana, o que são modelos de produção? Com certeza você já estudou isso. Modelos de produção que a gente vai trabalhar aqui hoje, gente, é o Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Já ouviram falar com certeza, né, galera? O professor de Geografia sempre fala isso. Essa matéria é muito importante para você ter um conhecimento amplo de como que começou a indústria, como que são esses modelos industriais, como que isso aconteceu conforme o tempo. Então vamos lá. Na nossa videoaula de hoje eu vou falar sobre Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Vamos começar com Taylorismo. Lohana, o que foi o Taylorismo? Taylorismo foi uma proposta produzida por Frederick Taylor, que era um grande engenheiro, e ele escreveu um livro que se chamava Os Princípios da Administração Científica. Como assim os princípios da administração científica? Frederick Taylor, ele estava pensando como que a gente pode dividir as indústrias, como que a gente ia organizar melhor a indústria, como seria a divisão da indústria, a racionalização do trabalho. E Frederick Taylor, no seu livro, Os Princípios da Administração Científica, ele diz que tem que ter uma forte divisão do trabalho. Lohana, o que seria essa forte divisão do trabalho? Cada operário tem a sua tarefa dentro da indústria. Então, cada operário vai se especializar naquilo que ele vai fazer dentro da indústria. Então, isso daí é o princípio básico quando a gente fala de Taylorismo. Cada um tem a sua divisão dentro da indústria. E essa divisão, ela leva à hierarquização dentro da indústria. Como assim? Cada um vai ter o seu papel bem demarcado. E você vai ter ali a presença de um chefe. E esse chefe, ele vai fiscalizar como que vai acontecer cada um desse processo. Então esse chefe vai ver, pô, tá fazendo na hora certa? Não tá fazendo na hora certa? Tá fazendo tudo direito? Então você vai ter esse chefe que vai organizar, vai fiscalizar como que essas tarefas estarão sendo executadas ali pelos trabalhadores. Outra coisa importante quando a gente fala aqui de Taylorismo é que você teve a redução da jornada de trabalho. Mas você teve a redução da jornada de trabalho, mas você não pode ter a redução do lucro. Então você diminui a jornada de trabalho, mas você tem que aumentar a produção, porque você não pode perder o lucro. Então, quando a gente trabalha com Taylorismo, é muito importante ter isso em mente, que a gente tem a cronometragem das tarefas, a gente tem a divisão de cada uma dessas tarefas. Outra coisa importantíssima quando a gente fala de Taylorismo é a produção em massa. O que seria essa produção em massa? Eu vou produzir e vou criar um grande estoque. Independente se eu vou ter demanda ou se eu não vou ter demanda. Eu vou produzir e vou ter um grande estoque. Muita gente comenta que o Taylorismo ele não foi colocado em prática, né? Porque Taylor ele não tinha uma fábrica, ele era um engenheiro. Então ele criou esse livro, ele teve essa ideia, mas ele não colocou isso na fábrica. Quem colocou realmente essa ideia na fábrica foi Henry Ford. Sim, Henry Ford. Então agora a gente vai trabalhar com Fordismo. Ah, Lohana, Fordismo, eu conheço esse nome de algum lugar, parece com Ford. Sim, é a indústria Ford que a gente está trabalhando aqui. Então, quem vai colocar esse Taylorismo em prática, na verdade, é Henry Ford, porque Henry Ford é um empresário. Então, Henry Ford que vai colocar, digamos, o Taylorismo na prática, porém vai ser esse Taylorismo modificado, tanto que a gente não chama mais de Taylorismo, a gente chama de Fordismo. Vai ser o Taylorismo com algumas modificações. E como que acontece o Fordismo? O que é o Fordismo, né? Que na verdade é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro modelo de produção que a gente realmente vai ver ali nas fábricas. O Ford, né, o Henry Ford, ele coloca uma coisa muito importante, ele introduz, né, uma coisa muito importante dentro das indústrias, dentro das fábricas, que é a esteira rolante. Lohana, o que é essa esteira rolante? Eu não faço a mínima ideia. Essa esteira rolante, ao invés do empregado ter que ir até o produto, para ele fazer aquele produto, para ele trabalhar, o produto vem até ele. Isso daí é uma forma de acelerar
o processo de produção. Então o cara não vai estar lá no seu lugar e falar assim, ô fulano, pega tal coisa pra mim. Ele não vai ter que sair do lugar onde ele tá para fazer alguma coisa. Ele vai estar parado e vai passar uma esteira com aquele produto. Então aqui eu vou estar fazendo tal coisa, o cara do meu lado vai estar fazendo tal coisa, o cara do outro lado vai estar fazendo tal coisa e o produto ele vem passando. É uma forma de acelerar o processo de produção. Então, os trabalhadores agora vão ter um lugar fixo, eu vou ter um lugar fixo dentro da fábrica. Aqui é o meu lugar. Ah, qual é o seu papel na fábrica, meu querido? Ah, o meu papel é carimbar o produto. Então tá, eu vou carimbar. Vai passar o produto, eu carimbo. Passa o produto, eu carimbo. Passa o produto, eu carimbo. E o cara do meu lado vai fazer outra coisa. Então, essa é a principal ideia do Henry Ford dentro da fábrica dele, dentro da Ford. Outra coisa importante que quando a gente tem que lembrar de Fordismo é o grande estoque. Como eu falei mesmo no Taylorismo, que o Taylorismo tinha essa ideia de produção em massa, o Fordismo também vai ter essa ideia de produção em massa. Porque já que você vai ter uma produção muito rápida, que você vai ter uma grande produção, né, que você tem toda uma cronometragem, você tem uma esteira passando, você vai ter uma produção muito rápida e você vai ter uma alta produtividade. Então, com essa alta produtividade, você tem muito estoque, muito estoque, muito estoque. E além disso, você tem a padronização do produto. Como assim a padronização do produto? É muito importante quando a gente fala de Fordismo, a gente lembrar do Ford T. Ford T foi um dos primeiros modelos de carro que o Henry Ford produziu, que o Henry Ford criou, e só tinha esse modelo de carro. Não tinha outro modelo de carro, era apenas o Ford T, a mesma cor, o mesmo tudo. Então você não tinha uma inovação dentro dessa indústria, era o mesmo produto sempre. Então era aquela mesmice, vamos dizer assim. Você tinha o trabalhador fixo no seu local, você tinha a esteira, cada um fazia a sua tarefa, né? Executava a sua tarefa dentro de um determinado tempo, porque é tudo bem cronometrado. Nisso você tem uma alta produtividade, com essa alta produtividade você tem grande estoque. Mas quando a gente trabalha com o Fordismo, a gente não pode só lembrar de modelo de produção. O Fordismo ele foi além de um modelo de produção. Mas, Lohana, como assim além de um modelo de produção? O Fordismo ele se transformou em um modelo de consumo. Como assim, Lohana, um modelo de consumo? Por que a gente pode considerar o Fordismo um modelo de consumo? Ford, ele estava preocupado com quem ia consumir o produto dele, já que ele tinha um grande estoque. Então, o que ele pensou? Os meus funcionários, os meus trabalhadores, eles vão ter que comprar a minha mercadoria. Eles vão ter que comprar o carro. Então, o que o Ford ele fez? Ele aumentou um pouco o salário desses trabalhadores para que esses trabalhadores comprassem o produto que ele estava ali produzindo. Ah, Lohana, mas então você está me falando que todos os trabalhadores do Ford, eles tinham um carro Ford? Não estou dizendo isso. Essa daí foi a ideia do Ford. Ideia é uma coisa, prática é outra. Tanto que o modelo fordista, ele entrou em crise, porque você teve uma grande produção e pouco mercado consumidor. Por mais que você desse ali para aquele trabalhador um aumento de salário, por mais que os carros da Ford na época eram carros populares, com preço pouco barato, mas você não tinha ali toda a população consumindo daquele produto. Então, obviamente, que você teve uma crise de superprodução e quando esse modelo entra em crise, quando o Fordismo entra em crise, é que vem aí um novo modelo de produção que a gente chama de toyotismo. Ah, Lohana, toyotismo me lembra alguma coisa? Sim, meu querido, é para lembrar alguma coisa. Toyotismo vem de Toyota, sim. O toyotismo, ele vem da montadora Toyota. E, Lohana, o que é o toyotismo? O toyotismo, ele quebrou completamente com toda a ideia do Taylor, quebrou com toda a ideia do Henry Ford. O toyotismo, ele mudou tudo isso. Lohana, então o que foi o toyotismo? Primeira coisa que você tem que lembrar quando falar de toyotismo. O toyotismo, ele vai trabalhar com a demanda. Como assim trabalhar com a demanda? O toyotismo, você não vai ter produção de estoque. Você não terá produção de estoque no toyotismo.
Uma palavra importantíssima, quando você lembrar de toyotismo, você tem que lembrar disso, é just in time. Lohana, o que é just in time? Seria a produção na hora, a produção pela demanda. Eu só vou produzir aquilo que o mercado consumidor quer. Mas como que eu vou saber o que o mercado consumidor quer? Eu vou fazer uma pesquisa de mercado. A partir da pesquisa de mercado, eu vejo o que a população ali, se a população quer, se a população não quer, vejo o que está precisando ali, a quantidade que eu tenho que produzir. Então, a partir dessa pesquisa de mercado, vai lá e vai ter a produção. Então, isso daí que quebra, né, com o modelo do Taylor e com o modelo do Ford, que é a produção em massa. Já o toyotismo não, vem com essa ideia de produção em demanda. Você só vai produzir aquilo que o mercado consumidor quer. Outra coisa importante é a gente ter a ideia temporal aqui. Quando a gente fala de Taylor, né, de Frederick Taylor, quando a gente fala de Henry Ford, a gente está falando do início do século XX. A gente está falando de segunda revolução industrial ainda. Agora, quando a gente vem com toyotismo, a gente já está falando de terceira revolução industrial. Mas, Lohana, qual é a diferença? É uma grande diferença. A terceira revolução industrial, que é a revolução tecnocientífica, você tem essas inovações na tecnologia, na robótica. É um produto que demanda uma mão de obra qualificada, o que você não tinha no Taylorismo nem no Fordismo. Entendeu? Na ideia lá do Frederick Taylor e do Henry Ford, você não precisava de uma mão de obra qualificada. Já no toyotismo, você tem ali a presença de uma mão de obra qualificada. E o trabalhador, ele não vai ficar fixo naquilo que ele tem que fazer no toyotismo. O trabalhador, ele vai conhecer as outras etapas de produção. Uma coisa muito importante aqui que é legal comentar com vocês é que o Fordismo, ele foi muito criticado pelo Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos. Se você entrar aí no YouTube e botar Tempos Modernos, Charlie Chaplin, com certeza você vai ver. É um filme em que o Chaplin, ele fica o dia inteiro ali trabalhando naquelas esteiras que eu te falei, que ele fica ali fazendo aquilo e ele sai do trabalho e continua fazendo. É o que a gente chama de alienação do trabalhador, né? O trabalhador, ele fica alienado naquela tarefa dele. O trabalhador, muitas das vezes, ele não sabe como que faz todo aquele produto. Ele não tem a mínima ideia de como que produz aquilo tudo, mas ele está alienado no que ele está fazendo. Então, quando a gente trabalha com Taylorismo e Fordismo, é legal a gente lembrar disso, dessa alienação do trabalhador, que não ocorre no toyotismo, porque o toyotismo você tem uma mão de obra ali qualificada que vai conhecer melhor como que acontece toda essa produção, né? Uma questão do Enem, que ela trabalhava com uma charge e que o cara falava assim, vou me aposentar amanhã e vou andar por toda essa linha de produção para eu saber o que eu tô produzindo. Essa charge, essa questão do Enem, ela tá abordando o quê? Tá abordando o Fordismo. Quando o cara fala que vai andar por toda a linha de produção, que essa linha de produção são as esteiras, e aí ele tá trabalhando com a ideia que eu nem sei o que eu produzo, eu tô alienado na minha tarefa, eu vou me aposentar para ver o que eu tô fazendo durante esses 30 anos. Então essa é a ideia do lado Taylor, essa é a ideia do Ford, da alienação do trabalho, da especialização em apenas uma tarefa, que o trabalhador passa ali o dia inteiro produzindo aquela mesma coisa, uma produção em massa. Já no toyotismo você tem o oposto, né? Você tem a produção por demanda, um trabalhador já qualificado, inovações tecnológicas, você não tem estoque nenhum no toyotismo, você trabalha com a pesquisa de mercado. Então isso é importantíssimo para você fazer uma boa prova. Lembrando que no Enem, no vestibular, não vai te perguntar o que é Taylorismo, o que é Fordismo, o que é toyotismo. Ele vai vir com o contexto, né? Então quando a gente trabalha com Taylorismo e quando a gente trabalha com Fordismo, ele vai vir ali alguma coisa relacionada à segunda revolução industrial, ele vai vir relacionada a essa divisão do trabalho, a alienação do trabalhador, entendeu? A esse crescimento da indústria, a essa crise que depois a gente teve no estoque. Então vai trabalhar com algo relacionado com isso. E quando a gente vem já para o toyotismo, vai vir, digamos, terceira revolução industrial, trabalhador qualificado, mão de obra qualificada. Então é isso que a gente tem que ter em mente, um contexto que a gente está trabalhando o Taylorismo, o Fordismo e o toyotismo.
Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se você gostou, curte aí nosso vídeo, comenta. O Gel com a Lohana também está presente nas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram, como Gel com a Lohana mesmo. Espero que tenham gostado. Beijo, até a próxima!